Bom dia, Pai do Senhor, que vos fale a missionária Nagira Albano. Hoje é dia 5 de setembro de 2025, um domingo, né? Estamos começando mais um momento João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor, amém? Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora da sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são inúmeros. Apresento o meu lar, a família, o ministério, chamado, tudo se confiar da minha pessoa. Apresento também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Que eu possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando laço, quebrando o arco, e desfazendo toda a vara das trevas. É o que eu te peço nessa hora, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? A palavra do Senhor hoje está preciosa, a palavra do Senhor hoje está em 1 Reis 8, diz assim: o transporte da arca para o templo. Então o rei Salomão reuniu em Jerusalém as autoridades de Israel, todos os líderes da tribo e chefes das famílias israelitas para levarem de Sião a cidade de Davi, a arca da aliança do Senhor. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, essa santa e preciosa palavra no momento João 3,30, que eu, a missionária Nagira Albano, desapareça e que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito de Deus apareça, porque o objetivo deste canal, Senhor, é simplesmente pregar a Tua palavra pura e genuína como ela é, para que Teu nome venha a ser glorificado, para que Teu nome venha a ser exaltado, para que eu diminua, Senhor. Alaiaçode, calaiaçai, me ajuda, meu Deus, a Te servir em espírito e em verdade, que cada dia mais eu diminua, que o Senhor cresça, para a honra e glória do Seu nome. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Jesus apareça. Bem, vamos lá? Hoje é o transporte da arca para o templo, 1 Reis 8. Diz assim: então o rei Salomão reuniu em Jerusalém as autoridades de Israel, todos os líderes da tribo e o chefe das famílias israelitas para levarem de Sião a cidade de Davi, a arca da aliança do Senhor. E todos os homens de Israel uniram-se ao rei Salomão por ocasião da festa, no mês de Etanim, que é o 7º mês. Quando todas as autoridades de Israel chegaram, os sacerdotes pegaram a arca do Senhor e a levaram com a tenda do encontro e com todos os seus utensílios sagrados. Foram os sacerdotes, os levitas que levaram tudo. Vamos dar uma pausa aqui. A gente vê que ele relata aqui, né, que quando todas as autoridades de Israel chegaram, os sacerdotes pegaram a arca, né, do Senhor e levaram com a tenda do encontro e com seus utensílios sagrados, e foram os sacerdotes, os levitas, que levaram tudo. Por quê? Porque a gente sabe, né, que Deus deu ali para o povo de Israel, né, a arca, ela era em tenda enquanto ela estava, enquanto o povo de Israel estava andando, peregrinando ali, né, nos 40 anos, era a tenda. Onde a nuvem ia, né, a nuvem a coluna, né, a coluna e a nuvem parava, ali a presença do Senhor parava. Então a tenda do encontro, ela era armada, e ali naquela tenda era onde Moisés, né, falava com Deus, e ali o povo se reunia e era julgado, e toda essa situação ali, tudo ia ali na tenda do encontro, ok? Cada um ficava na sua tenda e Moisés ia e falava com Deus, e assim por diante. Então, quando Salomão ele faz o templo, ele chama as autoridades, então os sacerdotes, os levitas, vai levar o que? A tenda para colocar no templo do Senhor. Então já não é mais uma tenda, ok? Agora, como Davi tinha no seu coração que Deus tivesse uma casa, agora estava indo para a casa do Senhor, o templo, a tenda estava indo para o templo do Senhor. Vocês entenderam? Então assim, o rei Salomão e toda a comunidade de Israel que se havia reunido a ele diante da arca, sacrificaram tantas ovelhas e bois que nem era possível contar. Então tinha um sacrifício. Por quê? Porque era necessário, né, um sacrifício, né, quando eles tinham um encontro com Deus. Era algo da lei, ok, que foi dada para o povo de Israel. Então não tinha como não sacrificar. Por quê? Porque eles estavam, né, levando a presença do Senhor. Amém? Por isso que por um homem entrou um pecado no mundo e por outro saiu. Então foi por sacrifício, não foi por sacrifício de animais que Jesus fez, foi pelo seu sangue. Deus fez o sacrifício com seu único filho pelo sangue, né? Então é tremenda, igreja, né? Então eu e você somos libertos pelo nome e pelo sangue de Jesus, amém? Vamos lá. Os sacerdotes levaram a arca da aliança do Senhor para seu lugar no santuário interno do templo, isto é, no lugar santíssimo, e colocaram debaixo das asas dos querubins. Olha que coisa linda, igreja. A arca já achou o seu lugar, né? E ela vai, aonde que a arca fica? O sacerdote levará a arca da aliança do Senhor para o seu lugar no santuário interno do templo, isto é, no lugar
Isso é no lugar santíssimo, e colocaram debaixo das asas dos querubins. Os querubins tinham suas asas estendidas sobre o lugar da arca, que cobria a arca, e as varas utilizadas para o transporte. Então, tá deixando bem claro aqui, né? Eles fizeram, né, da maneira certa. A gente viu quando ele fala aqui, a arca e as varas utilizadas para o transporte, por quê? Porque tinha a arca, ela não poderia ser colocada diretamente lá em Assodecomunai sobre os levitas, não. Porque representava a presença de Deus e o homem é pecador, ok? Então, o que acontece? Segundo, ali em, meu Deus, onde é que tá mesmo? Acho que é Deuteronômio. Não, em Êxodo, segundo Êxodo 25, você vai ver ali, segundo Êxodo ali 25, mais ou menos, o Êxodo 25, 25, mais ou menos, do 10 até o 15, mais ou menos, vai ter lá, né, falando das argolas. Eram umas argolas que eram feitas, né, e essa argola, dentro da argola era colocada a vara, tá? E essa vara, ela ficava sobre o ombro do levita, então ele não tinha contato com a presença lá, ia sair de Deus, porque a arca representava a presença de Deus, ia sair, né? Então ele não tinha contato, né? Então, no entanto, que quem leva a arca da aliança é o sacerdote para o lugar santo do santo, tá bom? Não é o levita. O levita não poderia ter contato, tá? De maneira nenhuma. Vamos lá, prosseguir. Essas varas eram tão compridas que as suas pontas se estendiam para fora da arca e podia ser vista da frente do santuário interno, mas não de fora dela. Elas estão lá até hoje. Na arca havia... Então aí mostrando, você tá entendendo? Elas eram tão compridas, igreja, que era simplesmente ali, ó, os levitas colocarem e não podia tocar. Você tá entendendo? Não podia se chegar perto da arca, porque era santa. Você lembra que quando Davi foi carregar a arca do Senhor... Quando ele foi rei, ele queria trazer a arca, a presença do Senhor, que estava na casa de Abinadad há muitos anos, né? Bem dizer, há 20 anos. E ele vai buscar e ele põe a arca numa carroça de boi, e aí os bois tropeçam, põe a mão. Totalmente errado. Tudo bem que era carroça nova, era animais novos, sim, mas não era segundo o mandamento que Deus havia dado para Moisés, para o povo que deveria levar a arca do Senhor, né, com as varas que havia dado, né, em Êxodo tinha essas varas, tinha as argolas, então cada levita seguravam lá dentro, eles nem encostavam, porque as varas eram bem longas, ok? Então não tinha lá em Assodecomunai como eles encostarem na arca, tá? Porque se encostasse era fulminado na hora. Porque só quem poderia chegar na presença da arca era o sacerdote, ok? E vamos lá. Na arca havia só as 2 tábuas de pedra que Moisés tinha colocado quando estava em Horebe, onde o Senhor fez uma aliança com os israelitas depois de sair do Egito. Quando os sacerdotes se retiraram do lugar santo, uma nuvem encheu o templo do Senhor. Então, mostrando ali, lá Yassodekalayassai, que Deus, né, recebeu ali, né, o lugar. De forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor encheu o lugar. Deus recebeu, porque a glória tamanha era a glória de Deus, tá bom? Vamos prosseguir. E Salomão, assim, Salomão exclamou: o Senhor disse que habitaria numa nuvem escura. Na realidade, construí para ti um templo magnífico, um lugar para nele habitares para sempre. Depois o rei virou-se e abençoou toda a Assembleia de Israel que estava ali em pé, né? Então, é algo tremendo, ok? Então, ele diz que, né, fez um lugar, exclamou: o Senhor disse que habitaria numa nuvem escura, né? Mas ele vinha falar com o povo ali, né? Descia e falava. Mas ali agora havia um templo, ok? E aí diz assim: e na realidade construí para ti um templo magnífico no lugar para nele habitares para sempre. Depois o rei virou-se e abençoou toda a Assembleia de Israel que estava ali em pé e disse: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, quem com sua mão cumpriu o que com sua própria boca havia prometido a meu pai Davi, quando lhe disse: desde o dia em que tirei Israel, o meu povo do Egito, não escolhi nenhuma cidade das tribos de Israel para nela construir um templo em honra ao meu nome, mas escolhi Davi para governar o meu povo, né? Então, Deus, ele tinha escolhido Davi e ele tinha algo com Davi que era totalmente diferente, amém? No 17 diz assim: meu pai Davi tinha no coração, aí ele começa a relatar: meu pai Davi tinha no coração o propósito de construir um templo em honra ao nome do Senhor Deus de Israel. Ele tinha, tá? No coração, ok? Mas o Senhor lhe disse: você fez
bem em ter o coração o plano de construir um templo em honra ao meu nome. No entanto, não será você que construirá, mas o seu filho, que procederá de você, ele construirá o templo em honra ao meu nome. Então, Deus falou assim, ó, quem vai construir é Salomão, tá? Deus não falou que era Salomão, tá? Mas Deus falou que seria o filho dele. Quem é o filho? Salomão, que construiu o templo, ok? O Senhor cumpriu a sua promessa. Sou o sucessor do meu pai, Davi, agora cumpro. Mas o seu filho, que procederá de você, ele construirá o templo em honra ao meu nome. E ela disse assim, sou o sucessor de meu pai Davi, agora ocupo o trono de Israel, como o Senhor tinha prometido, e construí um templo em honra ao nome do Senhor Deus de Israel. Então, ele contando que ele constrói um templo, a casa de Deus, que tanto Laiaçodecalaiaçai, o seu pai queria, né? Que Davi falava assim, nossa, eu moro num palácio de cedros, né? E, meu Deus, uma tenda, né? E, meu Deus, habita em tendas? Não, mas Deus não permitiu. Laiaçodecalaiaçai, né? É porque naquela época os deuses pagãos todos tinham um templo, né? Templo de Dagom e demais, mas Deus não permitiu. Vamos lá. Providenciei nele o lugar para a arca, na qual estão as tábuas da aliança do Senhor, a aliança que fez com os nossos antepassados quando tirou do Egito. A oração de dedicação. Depois Salomão colocou-se, Manuel, por favor. Depois Salomão colocou-se diante do altar do Senhor, diante de toda a Assembleia de Israel, e levantou as mãos para o céu e orou, né? Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima dos céus e embaixo na terra. Tu que guardastes a tua aliança com amor com teu servo, de todo o coração anda segundo a tua vontade. Cumpriste a tua promessa a teu servo Davi, meu pai, com a tua boca prometeste, com a tua mão cumpriste, conforme hoje se vê, né? Então, a promessa ali se vê cumprida sobre a vida de Salomão, que constrói o templo. Agora, Senhor Deus de Israel, cumpra outra promessa que fizeste a teu servo, meu pai, quando disseste, você nunca deixará. Ele lembra dessa promessa, né? A outra promessa, você nunca, ao Senhor Deus de Israel, cumpra a outra promessa que fizeste a teu servo Davi, meu pai, quando disseste que nunca deixará ter diante de mim um descendente que se assente no trono de Israel, se tão somente seus descendentes tiverem cuidado de tudo e andarem segundo a minha vontade, como você tem feito, né? Então, Deus fez essa promessa, não vai faltar rei, né? Na tua família que sente do trono, Laiaçodecalaiaçai. A gente sabe que com toda a situação, Laiaçodecalaiaçai, né? Que aconteceu ali com o povo de Israel, mas Deus, Laiaçodecalaiaçai, ele cumpre, né? A gente vê que o povo vai pro cativeiro babilônico, que acontece muita coisa, Israel quase é destruída, mas Deus cumpre a promessa em Cristo, amém? Por isso que nós estamos aqui. Aleluia. Laiaçodecalaiaçai, né? Então a promessa foi cumprida em Cristo. Então, não faltou, né? E Cristo é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, né? É o sumo sacerdote eterno, Laiaçodecalaiaçai, né? Aí ele diz assim no 24, agora, ó Deus de Israel, que se confirme a palavra que falaste a teu servo Davi, meu pai, né? Então assim, o Senhor falou que não vai faltar sucessor? Eu creio que não, né? Teve a divisão do reino, que mais pra frente a gente vai ver. Teve muitas outras situações. Mas a promessa, Laiaçô, cumpriu, amém? Laiaçodecalaiaçai, aleluia, Xanamaiaçô. Agora, ó Deus de Israel, que se confirme a palavra que falaste a teu servo, teu servo Davi, meu pai. Mas será possível que Deus habite na terra? Os céus mesmos, os mais altos céus, não pode conter-me, muito menos este templo que construí? Ainda assim atende a oração do teu servo, ao pedido de misericórdia. Ó Senhor, meu Deus, ouve o clamor. Ele continua relatando, né? Aqui, ó. Ouve o clamor e a oração que o teu servo faz hoje na tua presença, né? Então, ele mostrando. Deus, igreja, Deus, ele não se atém à arca, ele não fica preso a mãos humanas, porque Deus, ele é único. Ele diz que a terra é os cabelos dos seus pés, né? E mostrando a sua grandeza, né? Mostrando que ele não se atém, né? Aquilo que o homem... Ninguém vai prender Deus, chega a ser ridículo. Quando alguém diz assim, é aqui que você vai ter salvação, a minha igreja é certa. Não, não existe. Coitado desse povo, não lê a Bíblia. Laiaçodecalaiaçai, né? Então, olha que coisa linda. Mas será possível que Deus habite na terra? Os céus mesmo, os mais altos céus, não pode conter-me, muito mesmo esse templo que construí. Ó, o templo de Salomão, tá? Que Deus desceu ali. Não tem como prender Deus. Agora, você imagina uma placa de igreja. Chega a ser algo assim surreal. Laiaçodecalaiaçai, né? Então, ainda assim, atende a oração do teu servo, ao seu pedido de misericórdia,
Ó Senhor, meu Deus, ouve o clamor e a oração que o teu servo faz hoje na tua presença. E estejam os teus olhos voltados de dia e noite para esse templo, lugar do qual disseste que nele porias o teu nome, para que ouça as orações que o teu servo fizer voltada para este lugar. Ouve as súplicas do teu servo, ouve a súplica do teu servo e de Israel, o teu povo, quando orarem, né? Então ele começa a falar, ouve as súplicas do teu servo, pai, e de Israel, o teu povo, quando orarem, voltado para este lugar. Ouve desde os céus o lugar da tua habitação, e quando ouvires, dá-lhes o perdão, né? Então, a gente vê que aqui era o lugar de adoração do povo de Israel, ok? Mas o que o Senhor fala para a mulher samaritana, né? Em João 4, né? Hã? Os verdadeiros adoradores adorarão o Senhor em espírito e verdade. Somos nós, que somos libertos pelo sangue de Cristo ali. Graças a Deus, o próprio Deus, o próprio Jesus falando com ela, né? Então, assim, não é só mais, né, ali... ali no templo, né? Agora em qualquer lugar, né? Não é só em Samaria, lá Yasodecai, em qualquer lugar. Lá Yasodecai. Ninguém consegue prender Deus, Deus é livre. Deus é livre, nós somos livres para adorar o Senhor em espírito e em verdade, amém? Tenha isso em convicção, não deixe ninguém diminuir a sua fé com Deus, você perder a conexão. Não deixe ninguém limitar a tua conexão com Deus. Lá, não, tem que ser assim, assim, assado, não. Eu tenho que adorar a Deus em espírito e em verdade. Olha, decai, né? Isso eu estava falando com meu esposo, eu falei assim, Renato, quando chegar... A igreja, ela tem que orar meio minuto, louvor, 30 minutos no mínimo na igreja. Temos que ter esse contato com Deus de oração. Não é você chegar a louvar e se achar que é bonito, não. É você ter uma vida com Deus, para que na hora do louvor haja conversão, haja libertação. Na intercessão tem que ter oração, igreja. Uma igreja sem oração, ela não consegue se manter de pé. Lá né? Porque oração é a maneira da gente conectar com Deus e nós conversamos com Deus. Lá Yasodecai, né? Você começa um culto e fala, Senhor, toma esse culto nas tuas mãos, Senhor, entra aqui, enche este lugar da tua presença, salva, liberta, cura, faz uma grande obra. Agora eu vou lá na frente e começo... Não, não pode. Não, tá totalmente errado. Aleluia. Laiaçai. Ele diz assim, quando o homem pecar contra o seu próximo e tiver que fazer um juramento e vier jurar diante do teu altar neste templo, ouve dos céus e julgue os teus servos, né? Ouve, né? Ouve dos céus e julgue os teus servos e condene o culpado, fazendo recair sobre a sua própria cabeça a consequência da sua conduta e declara sem culpa o inocente, dando-lhe o que a sua inocência merece, né? Porque tinha muito disso. Mentiu, mas Deus, ele sabe, os olhos seus estão em todo lugar. Então, você vai lá no templo, Deus vai falar se você está mentindo ou não. Entendeu? Quando Israel, teu povo, for derrotado por um inimigo, por ter pecado contra ti, voltar-se para ti e invocar o teu nome, orando e suplicando a ti neste templo, ouve dos céus e perdoa o pecado de Israel, teu povo, trazendo de volta o da terra que deste aos seus antepassados. Então, ali era um lugar de oração para o povo de Israel, que suplicava a Deus constantemente. Quando se fechar os céus e não houver chuva por haver o teu povo pecado, lembra aqui das maldições de Deuteronômio? Pecado contra ti, se o teu povo voltado para este lugar invocar o teu nome, sempre invocar, tá falando que tem que orar. Afastar-se do pecado e por haveres castigado, ouve-os dos céus e perdoa o pecado dos teus servos de Israel, do teu povo, ensina-lhes, olha, ensina-lhes o caminho certo, envia chuva sobre a terra que deste por herança aos teus servos, porque a chuva era uma maneira de castigar o povo, lembra de Elias? Quando houver fome ou praga no país, ferrugem, mofo, gafanhotos, peregrinos, gafanhotos, devastadores. Então, igreja, era a maneira de Deus punir o povo, tá? Deus sempre permitia que essas pragas viessem, ó. Quando houver fome ou praga no país, ferrugem, mofo, gafanhotos, peregrinos e gafanhotos devastadores, ou quando os inimigos sitiarem suas cidades, quando em meio a qualquer praga ou epidemia, uma oração ou súplica por misericórdia for feita por um israelita ou por todo Israel, teu povo, cada um sentindo as suas próprias aflições e dores, estendendo as mãos na direção deste templo, ouve dos céus o lugar da tua habitação, perdoe e age, trata cada um de acordo com o que merece, visto que conhece o seu coração. Sim, só tu conheces o coração do homem. Então, ele deixando bem claro, né?
Que Deus conhece o coração do homem. Igreja, Salomão, numa tremenda sabedoria, a gente vê que Salomão mais pra frente ainda cai no laço de muitas alianças, deixar de adorar a Deus, o próprio templo que ele fez, depois ele faz templo para suas mulheres. Igreja, olha só o pecado, né? O erro, né? A igrejinha tá em pé, cuide para que não caia, né? Então a gente tem que tomar cuidado com quem a gente faz aliança, né? Por quê? Porque muitas vezes nós somos traídos pelos nossos sentimentos e pelas nossas emoções, tá? Porque o coração do homem, Deus conhece. Calaia soda, calaia sai. Assim eles te temerão durante todo o tempo em que viverem na terra que deste aos nossos antepassados. Quando os estrangeiros que não pertencem a Israel, teu povo, e que veio... Isso aqui. Quando os estrangeiros que não pertencem a Israel, teu povo, e que veio de uma terra distante por causa do teu nome, pois ouvires acerca do teu grande... O povo veio da onde? De uma terra distante. O teu povo... Quando o estrangeiro, teu povo que veio de uma terra distante por causa do nome do Senhor. Olha que linda, igreja. Pois ouvirão acerca do teu grande nome, da tua mão poderosa e do teu braço forte, quando ele vier e orar voltado para este templo. Ouve, né? Então, no templo estava ali a presença do Senhor, porque estava a arca. Ouve dos céus o lugar da tua habitação e atenda ao pedido do estrangeiro, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome e te temam, como faz Israel, teu povo, e saibam que esse templo que construí traz o teu nome. Então, esse templo, né, era para a glória de Deus, era para adorar a Deus. Prossigamos. É muito grande esse aqui, viu, igreja? Quando o teu povo for a guerra contra seus inimigos, por onde quer que tu enviares e orar, o Senhor voltando para a cidade que escolheste para o tempo que construiu em honra ao teu nome. Ouve dos céus as suas orações e a sua súplica e defende a sua causa. Deus está falando de oração, tá? Quando pecarem contra ti, pois não há ninguém que não peque, e ficarás irado com eles e os entregares aos inimigos. Então, sabendo que todos nós somos pecadores, tá? Que o leve prisioneiro para a sua terra distante ao próximo. E eles caírem em si na terra para a qual tiverem sido deportado, se arrependerem lá, orarem, pecamos praticamente o mal, fomos rebeldes. Esse aqui vai acontecer depois, mais para frente, tá? No cativeiro babilônico ali, vai acontecer muito isso, tá? Quando eles vão ser deportados, tá? Eles se arrependem ali. E se eles se voltarem para ti, de todo o seu coração e de toda a sua alma, na terra dos inimigos que estiverem levados como prisioneiro, e orarem voltados para a terra que deste aos seus antepassados, para a cidade que escolhesse, para o templo que construiu em honra ao teu nome. Então, igreja, tem que ter um quebrantamento. Aqui tá falando da presença de Deus ali, até no templo que Salomão construiu. Então, quando o povo ora e se converte, né, Deus, ele sonda o coração do povo e faz algo novo, prosseguindo. Então, desde os céus, o lugar da tua habitação, ouve a sua oração e a sua súplica e defende a sua causa. Perdoa o teu povo que pecou contra ti, perdoa todas as transgressões que cometeram contra ti e faz com que os seus conquistadores tenham misericórdia deles. Pois são o teu povo e a tua herança que tiraste do Egito, da fornalha de fundição. Aí ele continua, sai. Que os teus olhos estejam abertos para a súplica do teu servo e para a súplica de Israel, teu povo, e que os ouçam sempre que o clamarem. Então, ele pede que Deus esteja ouvindo o clamor do povo, né? Mas o povo vai estar caindo assim em coisas que não agradam a Deus, e muitas vezes Deus vai permitir que ele seja entregue aos seus inimigos. Pois tu os escolheste dentre todos os povos da terra para serem a tua herança, né? Ô, Manuel, por favor. Manuel, abaixa, meu filho. Pois tu escolheste dentre todo o povo da terra para serem a tua herança, como declaraste a Moisés. E aí, ele fala aqui, né? Olha só. Pois tu escolheste dentre todos os povos da terra para ser a tua herança, como declaraste por meio do teu servo Moisés, quando tu, ó soberano Senhor, tiraste os teus antepassados do Egito, né? Então, ele lembrando aqui que é o povo escolhido de Deus. Quando Salomão terminou a oração e a súplica do Senhor, levantou-se diante do altar do Senhor, onde tinha ajoelhado e estendido as mãos para o céu. Então, Salomão estava orando que ajoelhado, né? Onde tinha, né, estendido as mãos para o céu. Ele estava ali de joelho no altar, né? Laiaçou com sinal de humilhação, presente o Senhor. Pôs-se em pé e abençoou em alta voz toda a Assembleia de Israel, dizendo:
Bendito seja o Senhor, que deu descanso a Israel, seu povo, como havia prometido. Não ficou sem cumprir nenhuma de todas as suas boas promessas que fez por meio do teu servo Moisés, né? Então ele começa a declarar que a bondade de Deus, né? Então ele põe-se de pé, né? E começa a declarar para o povo ali a bondade do Senhor. Aí a Sodecalaia sai, né? Porque Deus fez grandes promessas para o povo de Israel. E as promessas do Senhor que ele fez por meio de Moisés havia se cumprido aqui. As boas, né? Promessas, né? Todas as boas promessas. Aleluia. Aí ele diz assim no 57, que o Senhor nosso Deus esteja conosco, assim como esteve com os nossos antepassados, que ele jamais nos deixe nem nos abandone. E faça com que de coração nos voltemos para ele, a fim de andarmos em todos os seus caminhos e obedecermos os seus mandamentos, decretos e ordenanças que deu aos nossos antepassados. Então, ele sabia que o povo tinha que andar com o coração rente perante ao Deus, né? E seguir as ordens de Deus. Ele sabia disso. E no 59 diz assim, e que as palavras da minha súplica ao Senhor tenham acesso ao Senhor nosso Deus dia e noite, para que ele defenda a causa, né? Para que ele defenda a causa do seu servo e a causa de Israel, seu povo, de acordo com quem precisa. Então, para Deus defender, o povo tinha que estar de acordo com a lei, com os mandamentos, ok? E diz assim, assim todo o povo da terra saberão que o Senhor é o Deus e que não há nenhum outro. Mas vocês tenham um coração íntegro para com o Senhor, o nosso Deus, para viverem por seus decretos e obedecerem os seus mandamentos, como acontece hoje. E aí ele diz aqui assim no 61 mais uma vez, mas vocês têm um coração íntegro para com Deus, com o Senhor nosso Deus, para viverem por seus decretos e obedecer os seus mandamentos, como acontece hoje. Então, tinha uma ordem, eles tinham que estar obedecendo, eles tinham que estar, né, seguindo o que Deus havia dado para ele. Por quê? Porque ele era o povo escolhido de Deus, lá Yasodecalaiaçai, né? Não tinha muito o que fazer. Eles eram o povo que Deus escolheu. Então, eles não tinham que ficar andando para lá e para cá. Eles tinham simplesmente que obedecer a ordem do Senhor. Agora, a gente vai para a dedicação do templo. Então, o rei Salomão e todo Israel ofereceram sacrifício ao Senhor. Ele ofereceu um sacrifício de comunhão ao Senhor, 22 mil bois. Olha, igreja, foram 22 mil bois e 120 mil ovelhas. Assim, o rei e todos os israelitas fizeram a dedicação do templo do Senhor. Igreja, você imagina o sangueiro que não era isso aqui. Não, 22 mil bois sendo sacrificados. Igreja, pensa como os levitas trabalharam. Lá em Yasodecalaiaçai, né? Igreja, não dá nem para imaginar, né? Porque igreja, a gente está falando de 22 mil, né? Então, esses levitas matando, tirando as vísceras, separando parte por parte. Igreja, eu não consigo nem imaginar. Você consegue imaginar isso? Não dá para imaginar. Não dá para imaginar. Não dá nem para imaginar. Vocês acham que era fácil, né? Você consegue imaginar? Não dá. Meu Deus. Naquele mesmo dia, o rei consagrou a parte central do pátio, que ficava na frente do templo do Senhor, e ali ofereceu holocausto, ofertas de cereal e gordura das ofertas de comunhão, pois o altar de bronze diante do Senhor era pequeno demais para comportar os holocaustos, as ofertas de cereal e as gorduras, né? E as gorduras ofertadas de comunhão. Por quê? Porque quando os animais eles eram mortos, né, para oferecer ao Senhor, tinha que separar as gorduras, tinha que separar as partes. Então, tinha toda uma situação, igreja. Aí o povo fica, ai, não, vamos pular essa parte que não me cabe falar, a palavra já tá dizendo, tá bom? Então, a gordura ali tinha que ser queimada, tinha que ser... Então, você imagina, era muita gordura. Igreja, é gordura de 22 mil bois. 22 mil bois. Você imagine o tanto de gordura que era? Muita gordura, cara. Muita gordura. Haja bacia para comportar 22 mil... olha, gordura de 22 mil bois, né? E diz assim no 65. E foi assim que Salomão, com todo o Israel, celebrou a festa naquela data. Era uma grande multidão. Gente vinda desde Lebo-Ramate até o ribeiro do Egito. Celebraram no diante do Senhor, o nosso Deus, durante 7 dias. Foram 7 dias de festa, né? Celebraram no diante do Senhor, nosso Deus, durante 7 dias. Foram 7 dias de festa, ok?
Talacaiaçai. No 8º dia, Salomão mandou o povo para casa. Eles abençoaram o rei e foram embora, jubilosos de coração e alegre por todas as coisas boas que o Senhor havia feito por seu servo Davi. Então, igreja, Salomão aqui, nossa, ele foi assim, tremendo, tá? Na inauguração do templo ali, ele fez tudo certinho. Laiaçodecalaiaçai. As coisas de Deus, igreja, ela é assim, né? No nosso percurso, na nossa caminhada, a gente lidar com muitas situações, né? Então, Salomão, ele começou perfeito, vamos dizer assim, porque perfeito é Deus. Mas você sabe que Eclesiastes 7, versículo 8, diz assim, ó. É melhor, não é o começo, nem o meio, mas sim o fim das coisas, né? Então, a gente vê ali a sabedoria de Salomão. Então, ali, quando ele fala dele mesmo, né? Porque no meio, ele se desviou, ele começou bem. No meio ele se desviou, mas no fim ele entendeu lá e a de como é que o Redentor dele vivia. Amém? Que essa palavra possa falar melhor aos vossos corações. Eu estou maravilhada, porque a palavra do Senhor sempre me deixa maravilhada. Eu sou paga-pau de Deus. Da palavra dele eu amo. Eu amo esse Deus. Deus abençoe vocês. Tenham aí um domingo abençoado, uma semana abençoada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que na paz.